Boa tarde, pessoal. Eu fiquei responsável por apresentar o capítulo 15.2 para vocês. Meu nome é Wagner e eu fiquei com o tópico um algoritmo usando multicast e relógios lógicos. Então, Rickert e Agrawala, em 1981, eles desenvolveram um algoritmo para implementar a exclusão mútua entre N processos pares. Tudo isso baseado em multicast. E a ideia básica dos mesmos era que os processos que solicitassem a entrada em uma sessão crítica difundissem seletivamente uma mensagem de requisição e só pudessem entrar nela quando todos os outros processos já tiverem respondido a essa mensagem. No caso dos processos P1 e P2, até Pn, eles apresentam identificadores numéricos distintos e presume-se que eles possuam canais de comunicação de um para o outro e que cada processo P mantém um relógio de Lamport, atualizado de acordo com as regras RL1 e RL2 que foram apresentadas anteriormente. Cada processo ele registra o estado de estar fora da sessão crítica, que é o estado released, e querendo entrar o wanted ou de estar já na sessão crítica, que é o held, e uma variável state. Então, se um processo ele solicita a entrada e o estado dos outros processos é released, no caso fora da sessão crítica, então todos responderão imediatamente à requisição e o solicitante obterá a entrada. Então, se algum processo estiver no estado held, ele não responderá às requisições, esse processo não responderá até que tenha terminado a sessão crítica. Então, portanto, o solicitante ele não poderá entrar enquanto isso não tiver ocorrido ainda. No caso de dois ou mais processos solicitarem a entrada ao mesmo tempo, a requisição do processo que apresenta o carimbo de tempo mais baixo é o primeiro a coletar N. No caso, uma resposta. E o que garante a próxima entrada. A gente tem que notar que quando o processo ele solicita a entrada, ele retarda o processamento dos pedidos dos outros processos, até que a sua própria requisição ela tenha sido enviada e ele tenha gravado o carimbo de tempo T da mesma. O algoritmo ele tem a propriedade de segurança EM1. Porque no caso, se fossem possíveis que dois processos, P1 e PJ, onde I é diferente de J, entrassem na sessão crítica ao mesmo tempo, eles teriam que ter respondido um ao outro. Essa imagem ela ilustra o algoritmo com uma situação envolvendo três processos, o P1, P2 e P3. E vamos supor que o P3 ele não esteja interessado em entrar na sessão crítica e que P1 e P2 solicitem a entrada concorrentemente. Então, o carimbo de tempo da requisição de P1 é 41 e a de P2 é 34. Quando P3 recebe essas requisições, ele responde imediatamente. Quando P2 recebe a requisição de P1, ele verifica que a sua própria requisição tem um carimbo de tempo mais baixo e com isso ele não responde, detendo P1. Porém, se o P1 verifica que a requisição de P2 tem um carimbo de tempo mais baixo do que a da sua própria requisição, ele responde imediatamente. No caso, ao receber essa segunda resposta, o P2 pode entrar na sessão crítica. E quando o P2 sair da sessão crítica, ele responde à requisição de P1. Portanto, garante sua entrada. O algoritmo de votação de Maekawa foi inventado pelo mesmo em 1985 e ele observou que para um processo entrar em uma sessão crítica não é necessário que todos os seus pares concedam acesso. Então, os processos só precisam obter permissão de subconjuntos de seus pares para poder entrar, desde que os subconjuntos que sejam usados por qualquer dois processos que se sobrepõem. Podemos considerar os processos como votando um no outro para entrar na sessão crítica. Um processo candidato ele deve reunir votos suficientes para conseguir entrar.
Esse é o algoritmo de Maekawa. Para obter a entrada na seção crítica, um processo PI ele envia mensagens de requisição para todos os K-membros de VI, incluindo ele mesmo. E PI ele não pode entrar na seção crítica até que tenha recebido todas as K mensagens de resposta. Então, quando o processo PJ em VI recebe a mensagem de requisição de PI, né, ele envia uma mensagem de resposta imediatamente, a não ser que seu estado seja held, ou que já tenha respondido votado desde a última vez que recebeu uma mensagem de liberação. E caso contrário, ele enfileira essa mensagem de requisição na ordem de sua chegada, mas não responde. E quando o processo recebe uma mensagem de liberação, ele remove o nodo da cabeça de sua fila de requisições pendentes, se a fila não estiver vazia, e envia uma mensagem de resposta, um voto, em retorno a ela. Para sair da seção crítica, o PI ele envia mensagens de liberação para todos os K-membros de VI, incluindo ele mesmo. Infelizmente, esse algoritmo ele é propenso a impasses, né? Considere 3 processos P1, P2 e P3, com V1 igual a P1 e P2 e V2 igual a P2 e P3. E o V3 igual a P3 e P1. Se esses 3 processos, nesse exemplo, solicitarem uma entrada na seção crítica, é bem possível que P1 responda para si mesmo e detenha P2, e que P2 responda para si mesmo e detenha P3. E o mesmo acontece com P3, né? Ele responde a si mesmo e detém o P1. E cada processo ele recebeu uma de 2 respostas, porém nenhum pode prosseguir com isso. Tolerância a falhas. Os principais pontos a serem considerados na avaliação dos algoritmos anteriores com relação à tolerância a falhas são o que acontece quando mensagens são perdidas e o que acontece quando um processo falha, né? No caso, nenhum dos algoritmos anteriores toleraria a perda de mensagens, caso qualquer canal fosse não confiável, né? Então, o algoritmo baseado em anel pode não tolerar uma falha por colapso de um único processo. E como se vê, o algoritmo de Maekawa ele pode tolerar algumas falhas de processo por colapso se um processo falho não estiver em um conjunto votante que seja exigido. Então, no caso, essa falha não afetará os outros processos. O algoritmo de servidor central, nesse caso, ele pode tolerar a falha por colapso de um processo cliente que não contenha e nem tenha solicitado a ficha. Então, mesmo com um detector de falhas confiável, né, é necessário que a gente tenha cuidado para permitir a existência de falhas em qualquer ponto, inclusive durante um procedimento de recuperação, né, e para reconstruir o estado dos processos após uma falha ter sido detectada. Por exemplo, no algoritmo do servidor central, se o servidor falhar, ele deverá ser estabelecido, né, quem detém a ficha, se o servidor ou um dos processos clientes. É isso.